Então, vamos dar início aqui na segunda aula, né, do módulo 03. E como vocês já aprenderam todos os atalhos e códigos aí no módulo 01, né, na aula 01 no módulo, então vai ficar muito mais fácil agora fazer toda a aplicação aí das técnicas aqui para fazer os backgrounds, né, de todo o site. Então vai otimizar bastante aí o tempo de vocês, né? E também a praticidade para que vocês estejam fazendo de maneira rápida e também bonita, né? Aplicando todos os parâmetros aí que a gente ensinou na primeira aula, tá joia? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, vocês vão receber todo esse material de suporte, tá? Eu vou abrir aqui, vamos ver qual que é o bloco aqui. É exatamente esse. O primeiro é o bloco do topo, né, que a gente já fez na primeira aula. E o segundo é esse bloco de baixo aqui. Então a gente vai vir aqui, né, no background bloco 02. Vamos abrir aqui o layout. Vocês vão estar recebendo aí esse material aí certinho na medida, né, não precisa alterar nada. Abra a pasta. Vamos já puxar aqui, ó, o fade de transição. Vamos soltar aqui dentro. Pode ver que ele não ajustou a tela toda, então vocês redimensionam, tá? Vou redimensionar ele aqui. Não tem problema passar um pouquinho para fora, tá? Isso aqui não faz tanta diferença. Vamos deixar na camada de baixo aqui do bloco, porque o fade ele tem que estar em cima, né? Para que as imagens não sejam sobrepostas a ele. Então ele tem sempre que estar em cima, a não ser que você queira, né, que algum efeito, algum item passe pelo fade e ele fique mais visível, né? Então assim, você pode fazer isso, mas, né, pode correr o risco lá de ter aquele corte na borda, que eu falei na primeira aula, tá joia? Então vamos puxar aqui, vamos ver como que é o bloco lá. O bloco aqui, ele tem uma modelo aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Ele tem uma modelo. Ele tem um item aqui, né, que é uma barra lateral do Photoshop. Ele tem uma outra barra aqui. Ele tem uma outra imagem aqui, sobreposta. E ele tem também uns ícones aqui, né, de cifrão. Então assim, de acordo com o nicho que você trabalha, você vai estar trocando essas imagens, né? Então, por exemplo, se você trabalha com maquiagem, você vai pegar aqui uma modelo, né, vai pesquisar uma modelo, fazendo uma maquiagem, vai colocar aqui no lugar dessa, né? Você vai pesquisar uma maquiagem, vai colocar aqui no lugar desse exemplo aqui, e você vai alterar de acordo com o nicho que você trabalha, né? Então, esse layout é um layout exemplo, um layout padrão que eu estou fazendo para ensinar vocês a trabalharem com as ferramentas. Então, assim, é só ir ajustando o mesmo layout de acordo com o nicho que você trabalha, tá? Então vamos pegar aqui, tem uma modelo e dois itens. Vamos começar por aqui. Então a gente vem aqui, a modelo já está aqui, né? Só que ela está virada para o lado direito aqui, a mão dela está para o lado direito. Então vamos pegar ela aqui, vamos jogar ela para dentro. Aqui a gente tem as duas linhas laterais aqui, ó, para a gente poder limitar, né, o tamanho da imagem. Vamos dimensionar ela proporcionalmente, como foi ensinado na aula 01. Duplo clique ou OK ou Enter, né, para poder aplicar. Vamos girar ela para o outro lado, então é bem simples. Editar, transformação, virar horizontalmente. Pronto, já está virada. Vamos ajustá-la aqui um pouco para cá, né, dentro desse quadrado aqui, que é o espaço limitador, né, que não deixa cortar tanto da imagem, porque a imagem ela não adianta. Independente do teu material, ela realmente dá ou uma esticada ou uma aumentada, né? Então assim, a gente definindo esses padrões, esses parâmetros, a gente consegue uma qualidade melhor no material. Tá joia? Vamos clicar aqui, tá aplicado. Vamos ver como que tá aqui.
tem essa barra aqui eu pesquisei no Google, né? Achei essa barrinha e importei para dentro do meu material. Vou pegar essa barra, opa, e vamos jogar aqui para dentro. Vamos diminuir proporcionalmente, duplo clique, né, para aplicar. Vou deixar ela um pouco menor, aqui, assim, tá joia. Ela tem uma outra barra aqui, um pouquinho mais apagada no fundo. Então vamos lá, vamos pegar, que é esse item aqui, que eu também abaixei do Google, né? E recortei, bem simples, você pode abaixar e recortar, né? No começo do curso vocês já aprenderam a remover o fundo, então vai ser bem simples. Você pode pegar, por exemplo, aí, se você trabalha com maquiagem, você pode pegar aí um material de maquiagem aí, recortar e fazer o mesmo padrão, colocar uma modelo ali, recortar a maquiagem e fazer um efeito ali, colocar um item na frente, outro item atrás, outro item na direita, na esquerda, enfim. Aí fica da criatividade de cada um de vocês, tá? Vamos puxar pra cá, vamos jogar aqui dentro, vamos redimensionar aqui proporcionalmente também. Vamos aplicar e tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho umas caixas, né? De alguns cursos que eu já fiz. Algumas boxes de cursos, de e-books, enfim. Eu usei esse material aqui para me fazer o fundo lá daquela seção. Então eu vou puxar isso aqui, vou colocar aqui. E vamos redimensionar. Mantendo sempre essas guias como padrão. Então assim, o que vai ficar bem visível é o que está dentro desse quadrado aqui, ó. Desse retângulo. Né? E aqui também o que está dentro do retângulo é o que vai ficar visível. Tá? O que passar tanto para a direita quanto para a esquerda, provavelmente vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar ou em cima do texto, ou em cima do modelo, enfim. Então assim, é bom sempre manter a proporção, né, de acordo com as guias, para você não se perder, tá? Puxei para cá, deixa eu só aumentar um pouquinho. Redimensionei. Beleza, perfeito. A gente ainda vai fazer um recorte nas bordas aqui, depois. O que mais? Ele tem agora uns ícones, né? Tem aqui, aqui e aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui, que é o item desse bloco. Tá aqui. Vamos puxar para cá e vamos soltar. Então, como a gente tem 3 ícones, né? É bobeira fazer um por um, né? Então, o que a gente vai fazer para otimizar? Vamos fazer um e depois a gente pega e duplica os outros. Vamos redimensionar esse aqui. Mas, o que acontece? A minha paleta de cores, né? A paleta de cores que eu uso aqui no meu layout, no meu curso, ela é puxada um pouco mais pro rosa. Lembra na primeira aula que a gente definiu um código, uma cor lá, e a gente salvou essa cor? Então, o que acontece? Não dá pra gente aplicar direto, né, nessa imagem. A gente vai ter que trabalhar ela. Como que a gente vai fazer? A gente vai pelo mais próximo. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl e vou dar, Ctrl U, para abrir o matriz e saturação. Aqui eu tenho a matriz, saturação, né? Se você tirar toda a saturação, você deixa branco e preto, e a luminosidade. Se você aumentar tudo, você deixa tudo branco. Se você diminuir, você vai ter um material preto. Como que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar essa cor amarela aqui dentro da matriz para que ela fique padronizada na cor do meu curso. Então eu arrastando tanto para a direita quanto para a esquerda, eu vou ajustando. No caso aqui no meu,
puxando para a esquerda. Aqui eu já tenho uma cor mais próxima, tá vendo? Você pode manter, né? Deixa eu puxar só um pouquinho para cá. Isso, você pode manter e você pode mexer na saturação. Tanto aumentar um pouco mais a cor, né? Deixar ela mais vibrante, mais viva, quanto diminuir. No caso aqui eu acho bobeira aumentar a cor, então eu prefiro diminuir um pouco. Diminuir, ajustar um pouco mais a saturação. Pra mim tá ok. Deixa eu só clicar aqui nessa cor aqui, pra mim ver como que ela tá. É mais ou menos isso mesmo, é nesse padrão. Então assim, se você está trabalhando com layout verde, por exemplo, se o seu produto é verde, lembrando que lá nas primeiras aulas, né, nos primeiros módulos, a gente ainda explica aí e, né, libera um link aí com um site que tem várias paletas de cores. Então assim, você vai ajustar o teu material de acordo com a paleta de cor do seu produto. Então, por exemplo, se a sua marca for numa cor vermelha e preta, você vai ajustar na cor vermelho e preto. Faz o layout todo vermelho e preto. Se a tua marca for numa cor azul e amarelo, você vai escolher uma dessas cores, porque as duas cores, elas são fortes, a não ser que seja um azul escuro, um amarelo mais forte, ou um amarelo bem escuro e um azul forte. Você escolhe o padrão ali, né, para que você não tenha duas cores vibrantes. Você pega uma cor, né, de maior destaque, por exemplo, entre o azul e o amarelo sempre vai destacar. E você trabalha com o amarelo, né, com um background de fundo, como o meu aqui, ó, esse preto aqui, né, eu escolhi o preto para ele ficar com um destaque maior no rosa. Então você escolhendo o preto, por exemplo, para destacar o amarelo, vai facilitar muito mais a visibilidade do teu material, das tuas copies e também do teu fundo, do teu background, e vai deixar muito mais bonito e muito mais clean, né, a tua página, tá? Então, ajustando aqui, ó, deixa eu ver, tá, eu acho que aqui tá ok. Você confirma, prontinho, tá aqui. Vamos ver a posição deles lá. Eu tenho um menorzinho aqui embaixo. Eu tenho um aqui no canto esquerdo, que ele tá com um efeito aqui de... acho que de blur. É um blur com um movimento ali. E eu tenho um outro aqui na lateral de cima. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar lá. Vamos duplicar. Ctrl J e Ctrl J. Duas vezes. Então eu tenho 3 materiais. Lembrando que você pode clicar aqui com o botão direito e vir colocar uma cor nele. Então, por exemplo, violeta, eu sei que é o ícone. Violeta, eu sei que é o ícone. E violeta, assim, eu sei, né, que esses 3 itens aqui são relacionados ao cifrão, né, a esse ícone 3D que a gente tem. Então vamos clicar aqui no primeiro, vamos puxar para cá. Ops, perdão, quando isso aconteceu, ó, o que eu fiz? Eu cliquei no meio do arquivo e eu puxei justamente aqui esse círculozinho aqui, ó. Esse círculozinho, ele é o que representa o centro do arquivo. Então, quando você puxar ele, né, por erro, igual eu fiz, o que você faz? Você clica nele de novo e arrasta para o centro do teu arquivo. Porque é ele que define aonde está o centro do item, né? Para que você tenha aí um ponto fixo, para que você consiga dimensionar, né, redimensionar, girar de maneira exata, né? Então, quando acontecer isso, é só arrastar de volta para cá, né? Vou dar um duplo clique, apliquei de novo e vou clicar aqui fora do centro, porque ele fica visível aqui, ó. Clica fora aqui e arrasta ele, tá? Então vamos puxar ele aqui, ele está mais ou menos aqui no canto, ó. Vamos dar uma redimensionada nele. Ele está meio viradinho, então vamos virar ele também. Ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está meio escuro, tá vendo? O que você pode fazer? Vem cá, imagens, ajuste,
brilho e contraste, dá um pouquinho de brilho nele, entendeu? Você pode tirar aqui o contraste, ou você pode aumentar. No caso do meu, eu acho interessante tirar, tá? Você tira um pouco de contraste, aumenta um pouco de brilho, tá ok. Vamos puxar o outro para a posição dele, que ele tá mais ou menos, deixa eu ver como que ele tá virado. Ele tá virado para cima, né? Então, vamos jogar ele lá, vamos redimensionar e virar ele também. Ele tá mais ou menos assim, ó. Lembrando que pode ser, né, que não fique exatamente como está aqui no site, mas as técnicas, né, e aplicações são exatamente as mesmas que eu usei para fazer, tá? Então eu estou tentando chegar o mais próximo possível do que eu fiz aqui no site, para que seja mais perfeito, né, para que vocês entendam, aplicando perfeitamente aí como foi feito o site junto com o material de criação, tá? Ele tá aqui, tá jóia, vamos fazer uma coisa. Eu vou dar um brilho e contraste nele aqui, um pouquinho de brilho, diminuir o contraste, ok. E o terceiro, ele tá aqui embaixo, aqui, ó, bem pequenininho, e ele tá meio opaco. Então, ou seja, a opacidade dele tá diminuída. Então, a gente vai pegar ele aqui, redimensionar. Ele tá menorzinho, vamos girar ele um pouquinho. Vamos jogar ele aqui, ó. Ele tá mais ou menos perto da mão, perto do tablet aqui, né? Então ele tá exatamente mais ou menos aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que o brilho e contraste, aumentar um pouquinho de brilho e tirar o contraste. Se eu tivesse sacado essa questão do brilho e contraste, eu já tinha aplicado logo no primeiro ícone. Então, para vocês verem como otimiza o processo. Eu tive que fazer um por um e isso aí, né, gerou vários cliques e acabou tomando um pouco mais de tempo. Então, quando você faz, né, quando você saca o que você precisa fazer e aplica já no material que você vai duplicar, é muito mais fácil, você não precisa ficar repetindo o processo, tá? Então, ele está aqui e vamos diminuir a opacidade dele aqui, ó, para uns 65%, acho que tá bom. Beleza, perfeito. Tá aqui, aqui e ali, tá. Vamos fazer o mesmo processo que eu fiz na imagem de cima aqui, né, da aula 01, que é o que? Deixar as duas imagens branco e preto, né, porque eu usei o branco e preto aqui para trabalhar. Então, é bem simples. Cadê? Tá aqui. Ctrl U e tira a saturação. Pronto. No caso dessa imagem aqui, ela tá bem apagadinha aqui, ó. Então você vem aqui na opacidade, aqui no canto, e diminui. Ela deve estar com uns 15%. Ela deve estar mais ou menos nesse padrão aqui. A outra imagem aqui, cadê a outra? Essa aqui, ó. Você pode renomear, tá? É por isso que eu digo, eu não renomeio, porque eu já acostumei a trabalhar desse jeito. Eu coloco um nome padrão para todos os arquivos e eu trabalho de forma simultânea e eu consigo, né, me organizar aqui dentro mesmo sem estar renomeado. Mas se você renomear tudo, você vai ter um PSD, né, um arquivo de suporte muito mais organizado e muito mais fácil de você encontrar os arquivos, né, nas camadas. No meu caso, como eu me oriento melhor assim, eu já acostumei, eu trabalho assim, entendeu? Aí fica a critério de qualquer um, né? Cada um trabalha de um jeito e cada um tem uma preferência. E com o decorrer do tempo você vai ver a necessidade que você vai ter, né, para edição do material e organização também aqui das camadas, tá joia? Tá, vamos lá, esse aqui também, Ctrl U, tira a saturação, beleza? Ela também tá meio apagada, então vamos vir aqui e vamos tirar um pouquinho da opacidade. Vamos deixar aqui nos 40%. Os materiais aqui estão todos, né, com a camada inteligente ativa.
Como que a gente faz? A gente já aprendeu isso aí na aula 01. Então a gente vai clicar com o botão direito e rasterizar a camada. Ela está livre para mim fazer o recorte nela. Então borracha, né? Lembre-se bem de, né, ver se está no pincel certo aqui. E com o Alt aqui você consegue controlar, né, o raio da borracha aqui, como foi explicado na aula 1. E aqui você vai fazer o mesmo esquema que você fez no primeiro background. Um pouco mais para fora, vai apagando, né? Você pode tirar aqui, ó, o fade de transição você tira para você ver aonde está a linha de corte lá. No caso da minha tá bem aqui, ó, em cima da camada guia. Então eu vou diminuir um pouco. Eu vou fazer isso aqui. Pode ser que não pegue, né, essa linha de recorte aí no arquivo. Mas para prevenir, eu prefiro sempre apagar a borda completa do arquivo para que não corra o risco de aparecer, tá? Pronto, aqui está apagado, vamos ali para o arquivo 02, que é essa imagem aqui, mesmo esquema, rasterizar. Aumenta, vou apagar aqui. Lá em cima também, mesmo esquema, vou puxar um pouquinho para fora aqui, ó. Vou dar uma apagada e embaixo, mesmo esquema. Sempre clicando fora da imagem, porque a gente tem um raio de blur aqui um pouco maior, tá? Clicou por fora, perfeito, joia. Ativa de novo a camada aqui, pronto, tá perfeito. Aqui no caso dessa imagem, né, que é esse item aqui, onde está esse item, está aqui. Ela está um pouco apagada aqui, ó. Então a gente vai vir aqui e só tirar a opacidade. Perfeito. O segundo item, ele também está apagado, mas ele tem um efeito de blur, né, externo aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar ele aqui, vamos dar uma apagadinha. Como ele está meio branco, você vem aqui, ajuste, brilho e contraste nele e aumenta o contraste. E pode diminuir um pouco o brilho, tá vendo? Já ficou legal. Ficou bem mais interessante do que no padrão normal. Aplica, duplo clique na camada, você vai abrir o estilo de camada e você vai vir aqui embaixo, ó, brilho externo. Você vai ativar a camada, vai clicar, né, no nome da camada e vai colocar a cor. No caso da cor aqui a gente vai usar a cor padrão, né, que a gente tem salvo. Copia ela, Ctrl C, vem aqui dentro desse campo aqui, ó, seleciona, Ctrl V. Ok, tá a cor padrão ali. Agora é só aumentar um pouquinho o tamanho, aumentar a intensidade, que é a opacidade dela, e ó, já está interessante. Aqui ela tá com esses dois ícones, eles estão com um efeito de blur, né, de movimento, né? Vamos aplicar esse efeito agora, que é bem simples e bem tranquilo mesmo. Vamos achar o ícone aqui, no caso eles estão roxo, então é mais fácil. Ele está aqui. Você vai vir em filtros, desfoque e desfoque de movimento. Tá vendo que aqui, ó, nesse círculo eu tenho um ângulo do movimento. No caso o movimento está para cima, eu não quero, eu quero pro lado de cá. Então é só posicionar a seta do mouse aqui e dar um clique. Você já vai mudar o ângulo dele. Ou você pode segurar o botão esquerdo do mouse e girar com o mouse. E girar com o círculo aqui, entendeu? E aqui você aumenta e diminui a potência, né, do desfoque dele. No caso aqui eu vou diminuir um pouco. Acho que aqui tá tranquilo, tá perfeito. Dá um ok. E eu vou diminuir um pouquinho também a opacidade. Acho que assim tá bom. A mesma coisa eu vou fazer para esse aqui. Vou dar um filtro, desfoque, desfoque de movimento.
Só que no caso desse aqui, eu vou jogar pra cá o movimento, ó. Deixa eu ver aqui, jogar pra cá. Acho que assim. Assim tá interessante. Menos 50, eu joguei aqui pro um ângulo que foi interessante pra mim. Aplica, perfeito. Eu também vou diminuir um pouquinho a opacidade. Perfeito. Joia, a gente já tem meio que montado aqui já toda a estrutura. Só que tem uma cor aqui, e aqui também eu acho até interessante colocar uma cor. Aí fica a critério de vocês, né? No meu caso aqui, eu acho que fica interessante colocar uma cor de cada lado aqui, porque para não deixar tudo muito preto também. Então, é o mesmo esquema. A gente vai vir aqui, ó, em cima do último item, que é esse bloco. Não, na verdade não, porque ele tá por baixo. Então a gente vai fazer o quê? Vamos lembrar aqui, ó. Tá aqui, você pode pegar meio que o por cima, para que não pegue em cima desses dois ícones, é isso mesmo. Você vai criar uma nova camada, que é o que? Ctrl Shift N, camada nova, Enter para confirmar, certo? A cor padrão, você vai colocar ela aqui, Ctrl V na cor padrão, já está aplicada, ok. E vamos lá no pincel, aumenta o raio do pincel, né? E vamos... essa jogada de dar zoom, voltar zoom, isso é muito importante. Então, lá nas configurações, quando eu ensino a fazer o zoom com a rolagem do mouse, aplique, porque isso aí vai ser muito importante, né? Pro desenvolvimento da tua página, porque isso aqui otimiza bastante também. É muito mais fácil do que vir aqui, clicar, dar zoom, vir aqui, clicar para tirar o zoom. Então, rolou o mouse aqui, você consegue ver, né? Muito mais simples e muito mais otimizado o teu painel de trabalho, tá? Então, vamos dar um zoom aqui. O zoom passou, né? Eu vou jogar para lá o efeito de luz. Então eu venho aqui, ó, na barrinha, puxo para cá, coloco onde eu quero, vou aumentar um pouco, e deixa eu ver onde que tá aqui, ó, tá mais ou menos nesse ano. Vou jogar aqui, ó, Ctrl Z para voltar, porque eu não achei interessante, vou puxar mais para fora, achei que ficou muito forte, e aqui. Então essa jogada também de dar Ctrl Z toda hora, sempre que você aplicar alguma coisa que você não quer, você vai lá e dá Ctrl Z e volta, tá? Isso aí ajuda você a conseguir um resultado, né, que você deseja. Então quando você aplicar qualquer tipo de material e não gostar, Ctrl Z, volta, né, e aplica de novo. Ó, Ctrl Z, voltei, vou posicionar aqui o mouse na onde eu quero e vou aplicar de novo. Ctrl Z, um pouco mais para frente, perfeito, aqui tá jóia. Do lado de cá não tem, desse lado não tem, então não vamos aplicar desse lado, vamos deixar preto mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui e vir para a barra. No caso aqui ela não tá tão forte, então o que a gente vai fazer? Vem aqui na opacidade e diminui um pouco, aí ó. Perfeito. É exatamente isso. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar na qualidade das duas imagens, dos dois backgrounds aqui. Então, aqui no caso da modelo, eu acho que só um brilho e contraste resolve. Então vou clicar na camada, ajuste, brilho e contraste. Para mim eu acho que só aplicando um pouco mais de contraste, né, para dar uma escurecida nas partes que tem sombra, né? Deixa eu ver, se eu aumentar um pouquinho de brilho para dar um pouco mais de realce, para mim tá interessante, ó. O que eu fiz? Eu aumentei o contraste para aumentar as áreas de sombra e aumentei um pouquinho do brilho. E já ficou legal a imagem, tá vendo? Aqui na outra imagem, vamos clicar na camada,
Ajuste, brilho, contraste, deixa eu ver se fica interessante. Aqui eu acho que só contraste. Contraste para aumentar as áreas de sombra. Deixa eu ver o brilho. Acho que brilho nem precisa. Não precisa de brilho. Ok. E é isso, tá pronto. Esse fundo aqui, esse background é exatamente isso que eu fiz. Então, o que que acontece? Muitas vezes você faz o background e quando você sobe aqui na tua página, né, você vem aqui no painel, você vai clicar no bloco, aí você vai vir aqui na parte de estilos, vai clicar na imagem e vai subir o material. No meu caso, eu uso a posição como centro, sempre ativa, o comportamento por omissão, repetir, eu coloco não repetir, né? Para não ficar, caso tenha uma tela muito grande, ficar repetindo, ficar cortando a imagem, eu não coloco repetir. E o tamanho eu uso como capa. Isso aqui eu uso padrão para todos os backgrounds, para todos os materiais que eu aplico, tá? E você nunca vai ver aqui dentro do painel do Elementor exatamente como fica. Por exemplo, você pode ver aqui em cima, aqui, ó, na parte da thumbnail, que aquela barra que eu coloquei na aula passada, ela não está encaixando com o meu botão, né? Mas se você clicar aqui, ó, na setinha, ó, esconder o painel, você vai ver que ela se adapta. Então ela se adapta ao tamanho do monitor, a resolução que a pessoa está usando no monitor, e isso aí, né, influencia bastante na edição. Então, por isso que a gente cria essas medidas, essas linhas padrões aqui, para que, né, todo o material seja adaptado de modo que não perca tanto potencial e tanto equilíbrio dentro do site, tá? Então, aqui está pronto, tá joia? Lembrando que para salvar é muito simples, né? A gente vai salvar como um documento de web, né? Então, você vai vir em Arquivo, vai vir em exportar, salvar para o web ou Alt Shift Ctrl S, né, para salvar. Você clicou, os backgrounds, né, eu acho interessante salvar sempre em JPG. Não precisa ser na qualidade máxima, tá? Por exemplo, a qualidade máxima aqui está dando 395K. Você pode colocar uma qualidade muito alta que vai diminuir uns 100K e vai ficar interessante do mesmo jeito. Então você vai clicar em salvar, vai selecionar o local que você quer salvar, renomear e pronto, só clicar em salvar, tá? E nunca esqueça também de salvar o PSD, né? Você tem todo o material aqui, todas as suas camadas, efeitos e tudo mais, então sempre salva o PSD. Você vem em arquivo, salvar como, né? Seleciona a área que você quer salvar o teu PSD, clica aqui no tipo e coloca PSD, tá? E aqui você renomeia. Então, dentro da tua pasta, por exemplo, eu acho interessante vocês sempre se organizarem igual eu me organizei aqui, ó, para gravar o curso. Assim, ó. Background bloco 01, 02, 03, 04, 05, 06 e daí por diante. Então, né, você vai lá, salva o PSD dentro do bloco 02 e exporta o teu arquivo dentro do bloco 02. Então, quando você for fazer teste de aplicação, quando você for colocar no site, quando você vier importar todo esse material para o teu painel, né, e precisar fazer qualquer tipo de alteração, tá mais simples, tá? Então, é isso. Vamos para os demais backgrounds aí.